Doutor Rodrigo, nós sabemos que o Brasil está sempre lá no topo da lista, né, quando são os países que mais realizam cirurgias plásticas no mundo. Por que você acha que isso acontece? Tem algum estudo? Ou você tem algum palpite? Primeiro porque nós temos um país tropical, a gente tende a expor mais o corpo, né? E o brasileiro tem uma miscigenação muito grande, então da mesma forma que tem pessoas muito bonitas, tem pessoas com gorduras localizadas em determinada área, diferente do europeu, ou então o nariz, que mistura um nariz de uma descendência mais italiana, uma descendência mais oriental, uns traços de negroides, nariz negroide. Então, tem essa miscigenação e eu acho que isso muda muito algumas características e faz com que a cirurgia seja muito procurada, né? Além do povo brasileiro, é um povo muito vaidoso, né? Então, vaidoso. A gente tem resumindo tudo isso numa única frase, nós somos muito vaidosos. Isso. Qual que é a cirurgia número 1 que te procuram para fazer? No meu caso, a rinoplastia. Tá. Né? Eu tenho uma procura muito grande de rinoplastia, mas cirurgias muito comuns, hoje em dia no Brasil, prótese de mama, lipoaspiração. Lipoaspiração, devido à evolução da técnica, se tornou uma cirurgia muito mais tranquila, muito menos traumática, resultados muito mais evidentes, né? E qualidade de resultado tornou uma cirurgia muito procurada. E a prótese de mama pela simplicidade da cirurgia, uma cirurgia muito simples, né? Uma cirurgia muito tranquila e com excelente, muito imediato, com resultado muito imediato. Você faz um nariz, você demora algumas semanas para você começar a ver o resultado. A prótese de mama, quem não tem seio, fez a cirurgia no dia seguinte, quando você vai trocar o curativo, a paciente já está super feliz, né? Que já está com o resultado visível. Existem cirurgias que são mais complicadas de serem feitas do que outras? Você falou que a cirurgia de mama é uma cirurgia fácil, até porque o resultado aparece muito imediatamente. Mas que são mais complexas, que exigem um refino técnico maior? Sim, existem cirurgias que são muito mais técnicas, né? Cirurgia de milímetros. A rinoplastia, sem dúvida nenhuma, é a mais difícil devido à complexidade da estrutura nasal, uma estrutura muito complexa, tá? E estruturas muito delicadas. 1 milímetro muda muito. Cirurgia de face, que é uma cirurgia também que está muito exposto, você tem 2 lados, então você puxa um lado mais do que o outro, pode causar uma assimetria. Cirurgia dos olhos, que 1 milímetro também muda bastante, tá? São cirurgias mais complexas. Cirurgia de prótese de mama, como eu falei, são cirurgias mais simples, porque o plano cirúrgico, o plano anatômico é mais fácil de você acessar. Claro, tem que buscar a simetria. Toda cirurgia plástica, não digo que tem nenhuma cirurgia fácil, tecnicamente mais simples, digamos assim, mas todas elas você tem que ter concentração e ter sua técnica para deixar o mais próximo da perfeição. E o que é a perfeição? É o que o paciente quer. Às vezes o que você acha bonito eu posso achar exagerado ou pequeno, digamos, em seio, sabe? Então cada um tem um gosto. Então é importante o cirurgião saber o que o paciente deseja, né? E conseguir chegar o mais próximo disso. Justamente pelo fato de as cirurgias estarem mais acessíveis, né? A evolução tecnológica e tudo mais, qual é o momento de o senhor virar para uma paciente e falar, não, esse resultado que você quer é irreal, eu não tenho como garanti-lo, então eu contraindico a cirurgia nesse caso. Qual é o limite? Eu acho muito importante a conversa sincera do paciente com o médico, tá? Eu, por exemplo, deixo o paciente sempre à vontade de vir aqui quantas vezes for necessário antes da cirurgia. E é verdade, isso comprovadamente comprovei. Tá com dúvida, vem uma vez, é normal, você quer fazer uma cirurgia, aí você fala com uma amiga, mas ó, é assim, mas a prótese é redonda ou é perfil alto, e a lipo é assim ou é assado. Hoje em dia a cirurgia plástica tem muita informação, então é normal o paciente ter dúvidas. Então, quanto mais o paciente vir aqui conversar com o médico, você vai sentindo o paciente, tá? Cirurgia plástica, como você falou, se tornou muito comum. Tem pacientes, se você deixar a Mônica, cada ano quer fazer uma coisa. Quer fazer uma coisa, inventar diferente. Exatamente. Você fez a primeira, poxa, foi tranquilo, era só isso, fez outra. Não. Então, cabe ao cirurgião sentir também se essa paciente não está querendo algo mais do que a realidade. O cirurgião não pode deixar a paciente indicar a cirurgia. A paciente pode querer fazer uma coisa e o cirurgião vai direcionando e orientando. Existem casos que a paciente quer uma coisa além da realidade. A expectativa do paciente, a gente não vai conseguir. Então, cabe ao cirurgião também saber dosar e dizer, ó, isso que você quer não vai ficar legal. Ou isso que você quer
eu não consigo. Porque senão o cirurgião vai na onda do paciente e às vezes não é só aquilo que o paciente vai... não é a cirurgia que vai fazer o paciente se sentir bem. Claro. E às vezes ele... A cirurgia está ótima, mas o paciente não fica satisfeito por uma expectativa irreal. Claro, uma expectativa irreal que ela queria, às vezes, uma mudança na vida dela, profissional, pessoal, e coloca tudo na cirurgia plástica. Então, o cirurgião tem que saber dosar. Eu acho que a melhor forma é isso, conversando com o paciente, conversando, sentindo o que o paciente deseja. Independentemente da área que a paciente queira operar, qual que é a dúvida número 1? Assim, as mulheres que chegam aqui chegam inseguras, por que razão, principalmente, as que nunca fizeram? O primeiro é o medo da anestesia. Eu até... Eles falam com meus anestesistas que ele tem que fazer um consultório aqui do lado do meu, porque o paciente... Sai daqui e já passa lá. Pois é, porque metade da minha consulta é tentando tranquilizar que a anestesia é segura. Estou brincando, mas sempre perguntam, a principal pergunta, opero o que for, mas eu morro de medo da anestesia. Então, é uma dúvida muito comum. Então, eu tranquilizo bastante o paciente em relação à anestesia, que é o grande medo, grande dúvida dos pacientes. Em relação à cirurgia, cada um tem uma dúvida comum, né? Em relação à prótese de mama, se vai usar redonda, se vai perfil alto, se é perfil baixo. Lipoaspiração, quanto que pode tirar? O nariz vai arrebitar demais, vai ficar pequeno? Então, cada cirurgia tem umas dúvidas mais, assim, relativas ao procedimento, né? Doutor, eu imagino que tourear as pacientes no pós-operatório deve ser um grande desafio, porque a gente está, né, hoje ligada no 220, querendo voltar logo a trabalhar, a produzir. Como fazer e qual é a importância de um pós-operatório bem feito? O pós-operatório é muito importante para o resultado final da cirurgia. Claro, a gente se dedica tanto lá na cirurgia, e o pós-operatório também é muito importante. Às vezes o paciente se excede demais, vai inchar, pode prejudicar, sim, ou então toma um trauma, pode prejudicar o pós-operatório. É muito importante o cirurgião estar em contato com o paciente, estar supervisionando e o paciente entender que a cirurgia, o resultado não é imediato, né? Porque às vezes o paciente chega aqui para a gente explica a parte técnica, explica como vai ser a cirurgia e explica que tem um pós. Só que o paciente é muita informação, o paciente só sai assim, que vai ficar lindo, esquece que vai ficar roxa, que vai ficar inchado. Então, na primeira semana, tem paciente que liga desesperado, nossa, eu estou com o olho todo inchado, nossa, eu estou com um peito maior do que o outro, nossa, você falou que ia tirar gordura, eu não estou entrando nas minhas roupas. Então, claro, o paciente incha, né? Certo. Então, tem que acompanhar de perto, tem que estar orientando, porque é um período que dá um trabalho, assim. Às vezes, eu digo que às vezes dá mais trabalho do que a cirurgia. A cirurgia ainda não acabou, né? Ela acaba depois que o pós-operatório se completou, né? Só depois que o cirurgião dá alta, esse é o resultado final. Mas até então faz parte do nosso tratamento. Trabalhar essa característica hoje tão em falta, chamada paciência, né? Pois é. Obrigada, doutor Rodrigo. Nada, imagina.